Eu sei que o tema hoje é um pouco polêmico, mas as pessoas me perguntam sempre sobre isso. Então, nós vamos aqui dar algumas dicas importantes sobre o seguinte tema: como lidar com pessoas difíceis na família. Seja essa família de perto ou de longe, todo mundo tem alguém difícil que às vezes tem que lidar, seja numa confraternização, seja numa ocasião especial, ou todo final de semana, todo dia, enfim, como lidar com essas pessoas difíceis. E eu quero dar algumas dicas que vão fazer total diferença. Então, fique comigo até o final. Eu acredito que em toda família tem alguém problemático. Seja porque fala demais, seja porque é muito intransigente, grosso, estúpido, inadequado, faz brincadeiras que não deve, na hora que não deve. E eu acredito que para vivermos bem, temos que saber lidar com essas pessoas. Existem pessoas que a gente vê esporadicamente, então talvez não haja uma necessidade tão grande, mas o grande problema é quando nós convivemos com pessoas difíceis. Tem pessoas que nos colocam para baixo, que nos acusa, aponta o dedo, que sempre tem que ser melhor que nós em alguma coisa. E esse vídeo está falando de família, mas de repente no seu trabalho é assim e vai servir para você também. O que fazer para conviver com uma pessoa assim? O que fazer para amenizar essa interferência na sua vida de alguém inadequado, inapropriado? A primeira coisa é você saber estabelecer a distância certa de cada pessoa, não só das pessoas problemáticas, não só dessas pessoas que nós estamos tratando nesse vídeo, mas de cada pessoa. Você tem que aprender a estabelecer a distância certa. E talvez você pergunte assim, mas o que é isso, distância certa? A distância certa é determinada por duas coisas. Primeiro, a intensidade da relação. Segundo, a frequência dessa relação. O que é intensidade? É o quanto você está engajado com aquela pessoa num determinado momento, o assunto que vocês conversam, o nível de intimidade, o tempo ali que vocês vão passar juntos. Tem pessoas que se você passar o dia todo junto, vai dar problema. É muita intensidade. Já tem pessoas que você não pode falar em determinados assuntos. Por quê? Porque talvez aquela pessoa não vai conseguir guardar segredos. Ou vai querer, de repente, dar conselhos que não tem nada a ver. E quando eu falo de frequência, eu falo de quantas vezes você vê essa pessoa. Tem pessoas que você vê constantemente, que não fazem bem. Então eu tenho que aprender a dosar. E às vezes é um parente próximo, como a mãe, o pai, um irmão. E eu tenho que entender que eu não posso conviver muito com essa pessoa. Eu tenho que entender que a minha distância dessa pessoa tem que ficar bom para ambos, tanto para mim quanto para ela. Imagine a seguinte situação: todos os dias você fala com um determinado parente seu e você se estressa, você fica mal, você fala assim, puxa vida, que coisa ruim, sempre essa pessoa fala a mesma coisa, e você fica irritado, com raiva. Quando você aumenta a distância desse parente, você começa a ficar mais tranquilo e chega num determinado momento que você passa a desejar ver essa pessoa. Te dá até uma certa saudade dela. Ah, eu quero vê-la e tal, faz tempo que eu não a vejo. Só que não adianta você ter um encontro muito longo. Por quê? Porque você vai se desgastar nesse encontro longo. Então você tem que aprender o quê? A dosar, saber essa distância. Se você fala com a sua mãe todos os dias e todos os dias você briga com ela, então essa distância está muito curta. Aumenta um pouco mais. Vai fazer bem para você e para ela. Por quê? Porque a coisa mais maravilhosa que tem é você estar numa distância da pessoa em que ambos desejam estar juntos, ambos esperam por aquele momento, e aquele momento é um momento agradável. Agora, se eu convivo muito com essa pessoa, eu acabo estragando isso. Então eu tenho que saber dosar. E isso vale também para parentes mais distantes. Tem pessoas, por exemplo, que nós temos que ver uma vez por ano, ou uma vez, sei lá, a cada 2, 3 anos. Já tem pessoas que a distância delas será todos os dias. Tem pessoas que nós temos que aumentar a frequência e a intensidade, porque são pessoas que nos fazem bem, nos colocam para cima. Tem pessoas que
acabam nos ajudando. Então essas pessoas necessariamente eu desejo trazer para perto. Agora, as pessoas que me fazem mal, eu tenho que colocar essas pessoas na distância certa. E às vezes é um parente muito próximo, como a mãe, o pai, o irmão. Uma outra coisa que eu considero muito importante é você deixar claro para as pessoas com quem você convive aquilo que você não gosta. Aquilo que você não gosta de ouvir, aquilo que você não gosta de ver, situações que te fazem mal. Infelizmente, o brasileiro tem muita dificuldade de ser sincero e de dizer a verdade. Até porque, muitas vezes, as pessoas não sabem dizer a verdade. Então, eu vou te dar algumas dicas que são importantíssimas. A primeira delas é, nunca generalize. Por exemplo, você é grosso. Não, você estará generalizando se você disser isso. Ah, você é fofoqueira. Isso é uma generalização. É um rótulo que você está colocando na pessoa. Você deve ser específico. Por exemplo, olha, eu falei para você determinado tipo de coisa e você falou para uma outra pessoa e eu não gosto disso. Ó, estou sendo específico. Eu estou citando a situação. Por exemplo, toda vez que você fala comigo, você fecha a cara e você grita, você fala muito alto. Você falou comigo dessa forma em tal ocasião, e eu não gosto disso. Peço para você, por favor, a gentileza para você mudar o tom comigo, me falar de uma forma mais amistosa. Será que é possível? Então, saber colocar para outra pessoa aquilo que te incomoda. Tem uma receitinha muito interessante que é, em determinados momentos, começar de uma forma positiva. Um exemplo, fulano, eu sei que você se importa comigo, você se preocupa comigo, e isso é muito importante para mim. Porém, eu percebo que em alguns momentos, como na ocasião tal, você acabou passando dos limites, dizendo o que eu tinha que fazer e o que eu não tinha que fazer. E eu peço para você gentileza para não agir assim, porque eu não gosto muito desse tipo de coisa. Mas entenda, esse não é um problema com você, é apenas essa situação. Então eu começo positivo, falo o que eu preciso e termino positivo. Em algumas ocasiões, essa estratégia serve muito. Avalie se serve ou não serve. Agora, uma coisa é fato, deixe claro aquilo que você gosta e aquilo que você não gosta. Sabe aquele seu tio que tem algumas piadinhas que de repente você não gosta? Diga isso a ele, fala, tio, eu gosto muito de você, mas às vezes quando nos reunimos, você acaba bebendo um pouco demais e acaba falando algumas coisas que eu não gosto de ouvir, como por exemplo, aquele dia, aquele horário. Então, seja específico, diga com clareza aquilo que te incomoda. E a última coisa que eu acredito que vai ajudar muito é, não guarde mágoa nem rancor de ninguém. Procure ser uma pessoa que resolva as pendências internas sobre as pessoas da sua família que de repente pisaram na bola com você. Não leve isso para a sua vida. Procure resolver perdoando, liberando essa pessoa. Apaga, tira isso da sua mente, porque isso com certeza vai interferir na sua vida. Agora, se for uma pessoa muito, muito, muito difícil de lidar, mantenha uma distância maior dessa pessoa. Dicas como saiba a hora de ir embora, marque compromissos para não ter que ir em outros compromissos que você não quer ir, agradeça sempre os convites, mas infelizmente eu não vou poder ir porque eu tenho um compromisso. E aceite as pessoas como elas são, você não vai conseguir mudar ninguém, então pare de tentar, aceite. Agora, não é porque você aceitou que você gosta, que você concorda, que você tem que conviver. Apenas aceite para você ter paz, mas se posicione de uma forma que essa pessoa não te faça mal. Interessante o exemplo de Jesus nesse sentido, porque uma grande multidão seguia Jesus e dentre essa multidão havia os discípulos, que eram mais de 100 pessoas que seguiam Jesus. E dentro dos discípulos havia os apóstolos, que eram 12. E desses 12 apóstolos, tinham 3 que estavam mais próximos a Jesus, e desses 3, tinha um apóstolo mais próximo de Jesus, que era João. Jesus sabia manter a distância certa de cada um. Então, espero que você administre bem suas relações. Se você gostou desse conteúdo, curta, compartilhe. E se não é inscrito no canal, se inscreva. Te agradeço por estar aqui. Um forte abraço e sempre renove
a sua mente.